Bom dia, galera! Iniciando o dia por aqui hoje. Hoje estou em atendimento, em reunião presencial agora de manhã aqui numa outra empresa que eu faço atendimento. Vou ficar aqui possivelmente durante todo o dia. Tenho várias reuniões aqui, vou trazendo conteúdo para vocês aqui em seguidinha. E é isso, vamos falando. Certo? Bom, galera, já tô aqui na empresa então. Dei uma pausinha aqui agora, a gente tá montando alguns relatórios, algumas estratégias, então vou trazer um pouquinho da pauta de hoje aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas ferramentas, ou uma ferramenta, que pode ser feita de duas formas aí, ou até mais, pra gente praticar um pouco do autoconhecimento e da autorreflexão. Porque aqui a gente tá trazendo muito no canal sobre a pessoa precisa se conhecer, precisa praticar autoconhecimento, precisa refletir, trazer para a consciência, tá bem, mas a gente está reforçando muito isso e não está trazendo muitas ferramentas. Claro, existem testes, sim, eu já citei alguns aqui, já mencionei que o ideal é que seja acompanhado por um profissional, mas existem algumas coisas práticas do dia a dia que a gente pode usar e que já vão nos ajudar bastante. Tem um questionário bem simples que eu posso deixar aqui para vocês, vou deixar aqui para vocês também em outro vídeo, onde é um questionário de perguntas bem simples que eu já mencionei em outro vídeo aqui também, que a gente super tem dificuldade para responder. Então, vou trazer ele em outro vídeo e nesse eu vou falar um pouquinho aí de uma ferramenta que é super simples, qualquer um pode fazer e ajuda bastante, tanto na parte do autoconhecimento quanto na parte de consciência e reflexão do que está acontecendo no nosso dia, como a gente age, reage e as coisas que a gente precisa de alguma forma ajustar, as coisas que a gente pode ser grato. Então, o que a gente está falando aqui? A gente está falando aqui de um diário. Sim, um diário. Parece coisa de criança, parece coisa antiga, mas sim, um diário muito útil. Tem um termo aí que é utilizado também, né, que é journaling, que é diário também em inglês, ali um diário de registro, onde a gente consegue todos os dias fazer um registro. Eu sei que é difícil, gente, a gente não tem mais tempo, né, para parar toda hora e escrever, ou parar no final do dia e escrever todo dia, às vezes a gente nem lembra mais o início do dia. E aí começa o problema. A gente não lembra mais o que a gente fez no início do dia, no final do nosso dia. A gente está tão cansado, tão exausto e a gente fez tanta coisa que a gente não consegue nem lembrar o que a gente fez. Logo, se a gente tentar identificar um padrão, quiser corrigir alguma coisa, ou até mesmo ser grato pelas pequenas coisas do dia a dia, a gente não consegue lembrar delas no final do dia. Que loucura, né? E que desperdício de coisas boas que a gente deve estar deixando passar, porque no final do dia a gente já esqueceu e a gente não pôde nem agradecer. Então, fica a reflexão aí de realmente eu não consigo lembrar do meu dia, e aí é um exercício, esse exercício tem também na meditação. Um estilo de meditação pede para que tu repasse rapidamente o teu dia, desde a hora que tu acordou até aquele momento que tu entrou em meditação. E é super difícil nas primeiras vezes. E depois vai ficando mais fácil. Estamos falando hoje do diário de registros. E aí ele pode ser feito de duas formas. Uma que é a escrita, como era antigamente, onde a gente ativa mais de um sentido, então a gente pensa em tudo que aconteceu, escreve e visualiza. Isso ajuda bastante, porque enquanto a gente está escrevendo, a gente está pensando naquelas coisas, a gente está refletindo e trazendo para a consciência, e a gente tem a oportunidade de ler várias vezes depois. E o processo ali de eu escrever e eu ler, de eu visualizar, automaticamente me ajuda a gravar as informações e a prestar atenção nelas também. Para quem tem muita dificuldade de fazer pela escrita, existe a possibilidade de fazer gravado. Hoje em dia a gente tem celular, de gravar em áudio ali o seu dia. Também vou poder ouvir depois, posso inclusive escrever depois, porque aí eu repasso mais uma vez aquelas coisas. E como eu vou ter que gravar, né, e depois eu posso ouvir, eu vou estar falando. Quando eu tô falando, eu estou me ouvindo. Isso é bem legal também, porque eu também estou ativando mais de um dos meus sentidos, e ainda se eu quiser eu posso escrever depois. Dito isso então, gente, fica um convite aqui, um desafio, que é uma ferramenta simples, prática, relativamente rápida, que todo mundo pode começar a praticar, é o diário de registro então.
fica o convite e o desafio para a gente começar a exercer isso. O que ele vai fazer com a gente, tá? Primeira coisa, ele vai nos obrigar a pensar no nosso dia desde o princípio do dia. E isso é uma coisa que a gente não para mais para fazer. A gente vive os dias sem pensar como eles estão sendo. E aí a gente perde momentos bons, a gente perde coisas importantes que de repente a gente deveria pensar mais tarde para corrigir alguma coisa, alguma emoção, algum sentimento que ficou mal resolvido ao longo do dia, mas ao final do dia eu tô fazendo outra coisa, eu não reflito mais, quando vejo eu já tô terminando o dia, tô indo dormir e eu não pensei naquilo, e aquilo continua sendo um problema para mim. Então, eu me obrigo a pensar no meu dia, eu me obrigo a parar, gente. Eu me obrigo a parar por alguns minutos para pensar em mim, no meu dia, na minha rotina, nas minhas coisas. Coisa que não é feita mais também hoje em dia. Eu ativo os meus sentidos, né, através ou da escrita ou da fala, escutando. E aí, a partir disso, eu tenho que reler ou escutar. Para quê? Aí começa o exercício em si, que é a identificação dos meus padrões de comportamento. Eu vou começar a identificar que algumas coisas sempre me geram o mesmo sentimento, algumas coisas sempre me irritam, algumas coisas pequenas, boas, eu deixo de passar todos os dias sem agradecer, sem ter gratidão, eu nem vejo, eu nem lembro delas no final do dia. Quando vejo, eu já passei para outra e lembra que os fatos ruins, eles ocupam mais espaço no nosso cérebro, mais relevância no nosso cérebro do que os bons. Então, se eu tive um acontecimento bom e depois aconteceu alguma outra coisa que não foi tão legal, a probabilidade de eu lembrar dessa coisa boa no final do dia é mínima, mas das ruins, com certeza eu vou lembrar. Então, ajuda a gente a identificar coisas que a gente poderia ter sido grato, pode ser grato, deve ser grato, e aí a gente começa a se policiar nos dias seguintes. Quando a coisa acontece, a gente dá uma parada, agradece, obrigada a Deus, né? Mais uma vez pela oportunidade, pelo que está acontecendo. A gente começa a identificar essas coisas. Isso vem junto com... Tem um exercício que eu coloquei num vídeo de gratidão bem antigo aqui do canal, que ele é, todos os dias eu agradecer por 4 coisas novas e eu não posso repetir. Então, primeiro dia eu vou agradecer pela minha saúde, pela minha casa, pela minha família, pelo meu emprego. Segundo dia eu vou agradecer porque eu acordei de manhã, pelo meu alimento, pelo, sei lá, meu casamento, pelos meus filhos. No terceiro dia, por isso, não pode repetir, gente. Quando chega no 5º dia, não tem mais o que agradecer. E aí, a gente se obriga a pensar nas pequenas coisas do dia a dia. Quando a gente chega lá no 4º, 5º dia, 6º dia, que a gente tem que agradecer 4 coisas que não foram faladas anteriormente, eu me obrigo a agradecer as pequenas coisas. E aí eu presto atenção em quanto detalhe a gente tem para agradecer e traz ele para a consciência. Esse exercício do diário, ele tem mais ou menos a mesma intenção. Ele vai fazer com que todos os dias tu ouça a mesma coisa e comece a pensar, cara, que padrão que eu tenho de comportamento, de reação, de sentimento. O que eu faço todos os dias que me gera uma coisa ruim, mas eu continuo fazendo? O que eu fiz uma vez na semana, me fez super bem, mas eu nunca mais faço? E o que eu deveria ser grato, o que eu não deveria? Nesse tempo aqui que eu fiquei fazendo nada, será que eu não poderia estar fazendo algo mais útil, algo que me fizesse melhor? Nesse tempo em que eu fiquei, de repente, resolvendo ou ruminando alguma coisa que é ruim, que não vai dar em nada, porque eu vou identificar isso quando eu começar a me ouvir ou quando eu começar a me ler, será que eu não poderia ter feito outra coisa ou ter resolvido de outro jeito? Todos esses exercícios, eles andam juntos em direção ao autoconhecimento, consciência e reflexão. O da gratidão, esse que eu citei, de 4 coisas por dia sem repetir, é um deles. O do diário, né, é outro. E tem um outro que eu gosto bastante, tenho de falar consigo mesmo na terceira pessoa, é outro também, quando eu tô vendo que eu tô perdendo o controle emocional, tô ficando irritada, tô ficando brava, eu falo comigo na terceira pessoa. Deu, Lisandra, parou, ó a palhaçada, como se eu estivesse xingando outra pessoa e eu estivesse olhando a cena de fora, e aí eu consigo enxergar a cena diferente quando eu tô olhando de fora. Porque eu consigo isolar o meu sentimento e eu consigo ver a situação como ela é. Claro, isso é um exercício, né, gente? Esse mesmo exercício de falar comigo na terceira pessoa, eu tenho ele quando eu tô revendo o meu dia para escrever o meu diário. Eu tenho esse exercício me olhando de fora. Não é todo mundo que consegue isso. E quem consegue, cada um se enxerga de um jeito. Tem gente que se enxerga de cima, tem gente que se enxerga do lado, tem gente que se enxerga... É bem engraçado. Tentem praticar, é muito legal. Tentar enxergar, porque quando eu tô revendo o meu dia,
Muitas das vezes eu tô vendo meu dia como se eu estivesse fora de mim e eu estivesse vendo aquilo como uma cena, uma novela, um filme. E isso é um exercício legal de praticar, porque quando eu olho de fora uma situação, um evento, normalmente a minha perspectiva é diferente de quando eu estou vivendo o momento. Então, todas essas estratégias, ferramentas, dicas, são coisas que nos ajudam muito a nos entender, nos enxergar, e quando a gente se coloca nessa situação de sair de dentro da história para olhar de fora, que é o famoso ditado, né? Quem tá olhando de fora enxerga melhor. A gente consegue isolar um pouquinho a nossa emoção. Tira a emoção. Às vezes eu falo para as pessoas, né? Quando eu tô atendendo alguém, eu digo, tá, agora tira a emoção toda desse fato. O fato é este. Ele tá certo ou ele tá errado? Ele merece essa atenção ou não merece essa atenção? Ele merece essa atitude ou não merece essa atitude? Ele merece essa emoção ou não merece essa emoção? Esse sentimento. Mas isso não é muito fácil. Mas a gente tenta. Então, por hoje, é isso, gente. Apliquem, tentem aplicar. É muito bom. Confesso que no início é meio cansativo. A gente quer desistir. A gente pensa num tempo perdido, mas não é um tempo perdido. É um tempo que a gente está investindo em autoconhecimento. Mas tentem praticar. Utilizar essas ferramentas que estão na mão de vocês. Nem todo mundo tem condição de fazer terapia nesse momento, de procurar um profissional nesse momento. Então, uma forma é o que a gente pode ir fazendo por nós mesmos. E acho que o diário e essas duas, vamos dizer assim, dinâmicas, né, ou exercícios que a gente colocou aí, né, da gratidão e tentar sair do seu corpo ali, olhar a situação de fora, na terceira pessoa, são coisas que nos auxiliam bastante nesse processo. E não se puderem praticar, acho que vão ter resultados muito positivos e eu ficarei muito feliz em ter ajudado e agregado na vida de vocês mais uma vez, certo? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e voltamos com mais conteúdos amanhã. Nos ajudem, não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal, curtir e compartilhar para nos ajudar. Um grande beijo, até mais!